Olá, boa noite. Boa noite para você. O Ministério Público Federal ingressou com uma ação civil pública na Justiça Federal de São José dos Campos contra a Prefeitura. Eles querem a responsabilidade do município por conta de uma suposta omissão da cidade em promover medidas para regularizar a situação da área onde está o acampamento Pinheirinho. A ação, proposta pelo Procurador da República, Ângelo Augusto Costa, afirma que a invasão se consolidou, transformando-se num verdadeiro bairro esquecido da cidade. O Ministério Público Federal pede que a liminar seja julgada sumariamente, sem ouvir as outras partes, pela possibilidade de reintegração a qualquer momento. São 4 pedidos liminares para os 5.488 moradores do local. Entre eles, que todos sejam inscritos nos programas habitacionais num prazo de 5 dias após a reintegração. O alojamento temporário deve ser de 6 dias e que seja instituído um auxílio aluguel por 1 ano, caso, após este período, as famílias não tenham sido assentadas definitivamente. E ainda a atenção do Sistema Único de Assistência Social. Na avaliação do procurador, há grave risco de violação de direitos fundamentais, caso haja a reintegração de posse. O caso foi encaminhado para a Primeira Vara Federal de São José dos Campos. No final da manhã, a Terceira Vara da Justiça Federal recusou medida cautelar da União que pedia o processo transitasse na esfera federal. Com isso, a reintegração volta a poder acontecer a qualquer momento. Em nota, a Prefeitura de São José dos Campos diz que ainda não foi notificada, mas deixa claro que a ação é contra a União, o Estado e o município. Afirma ainda que a acusação de omissão não procede e que se comprometeu em dar assistência social e abrigo às famílias e atendimento aos idosos e às crianças em caso de reintegração. Disse também que todos estão cadastrados nos programas sociais, inclusive de transferência de renda, e que as crianças frequentam escolas municipais e estaduais e todos têm acesso à rede municipal de saúde. O médico ginecologista de Taubaté, Elcio Andrade, foi condenado a 9 anos e 4 meses de prisão por violação sexual em pacientes durante consultas. Ele vai recorrer da sentença em liberdade. De acordo com a sentença publicada essa semana, o médico Elcio Andrade foi condenado a 9 anos e 4 meses de prisão, em regime fechado, por 5 dos 24 casos de violação sexual relatados pelas vítimas entre os anos de 1994 e 2010, na casa da mãe taubatiana, unidade de saúde da prefeitura. As denúncias contra o médico foram encaminhadas à Delegacia de Defesa da Mulher de Taubaté no início de 2010. Nos depoimentos prestados pelas vítimas, então pacientes do ginecologista, estão atos constrangedores que fogem do padrão usual de uma consulta. Esta mulher, que não quis se identificar, foi uma das pacientes que disseram ter sofrido abuso pelo médico há 4 anos. Ele trancava a porta e ele não dava o avental pra gente se cobrir, não dava lençol, nada. E ele colocava a mão na gente, movimentos vai e vem, e alegava que aquilo era só um procedimento médico. Já o advogado de Elcio Andrade disse que o cliente vai recorrer da sentença em liberdade e tentar reverter a decisão. Pode ser interposto um recurso perante o Tribunal de Justiça, e o recurso é a apelação criminal. Inclusive, esse recurso já foi interposto no mesmo dia em que a sentença foi publicada. Moradores de Arapeí saíram às ruas esta manhã para protestar contra um impasse entre a Prefeitura e a Câmara Municipal. Os vereadores rejeitaram 2 vezes a proposta do orçamento para 2012 e entraram em recesso. Enquanto isso, o município sofre com a limitação no uso dos recursos. Moradores se reuniram no centro de Arapeí nesta quinta-feira para protestar contra a falta de acordo entre a Prefeitura e Câmara Municipal. Os vereadores não aprovaram o orçamento para 2012. Sem dinheiro, a administração suspendeu alguns serviços oferecidos à população, como a colônia de férias. A escola é o melhor lugar para as crianças estar brincando, que todo ano tem uma pessoa responsável, isso que é o Lu, que todo ano ele está ali com carinho, com amor, recebendo as crianças, dando lanche até mesmo para as crianças. E esse ano foi suspenso por causa da aprovação, que não teve aprovação do orçamento. Aqui, desde também a colônia de férias e outras coisas que aconteceram aqui também. Nós moramos numa zona rural e lá nós não temos ônibus circulares. E a prefeitura nos beneficiou com uma Kombi, 0.
Só que como foi vetada essa verba que a prefeitura precisava nesse mês para poder abastecer, pagar posto de gasolina, abastecer, pagar funcionário, foi vetado. De acordo com a lei orgânica dos municípios, o orçamento das cidades deve ser aprovado pela Câmara até o dia 31 de dezembro do ano anterior. Em Arapeí, o Executivo apresentou em setembro um projeto de lei no valor de R$15.800.000. A proposta foi rejeitada. Em dezembro, o prefeito Edson Quintanilha mais uma vez encaminhou o projeto, dessa vez de R$14.600.000. Novamente, os vereadores não aprovaram o valor e entraram em recesso. Em função da falta de transparência do prefeito de 2009, no governo de 2009, 2010 e 2011, onde nenhum prefeito teve a receita que ele teve, né? E até hoje, nenhum vereador e nenhum cidadão arapeiense sabe como ele gastou esse dinheiro. A gente quer saber como foi gasto o dinheiro, né? Não tem mais condição da população ficar sendo enganado. Com 2.300 habitantes, a Arapeí conta com uma única ambulância do SAMU que corre o risco de ficar parada por causa dessa indefinição. Os recursos do Ministério da Saúde, por exemplo, só serão repassados se a prefeitura tiver o orçamento em dia. Arapeí é uma das 5 cidades do Brasil que não teve o orçamento de 2012 aprovado. Por causa disso, a partir de agora, todas as despesas do município precisam ser aprovadas todo mês pelos vereadores. Caso o prefeito descumpra a lei, ele irá responder pelo crime de improbidade administrativa. O orçamento de Arapeí do ano passado foi de R$12 milhões. A prefeitura alega que o aumento de R$2 milhões se justifica pela construção de casas populares, entre outros projetos previstos para 2012. De mãos atadas, a administração municipal vai pedir na Justiça a aprovação do orçamento. O município sem a lei orçamentária, isso vai trazer vários transtornos para o município, como, por exemplo, firmar convênios, porque na hora de firmar o convênio, nós precisamos ter o projeto de lei aprovado e isso nós não vamos ter. Bom, a Polícia Civil descobriu hoje que o asilo clandestino na zona rural de Guaratinguetá, que tinha sido fechado no início deste mês, estava de novo em funcionamento. Outros idosos foram encontrados no local. Já a responsável pelo asilo não foi localizada. No último dia 4 de janeiro, a Vigilância Sanitária encontrou no asilo, que funcionava no bairro da Rocinha, 21 idosos em situação precária. Esse homem de 76 anos, impossibilitado de andar, denunciou maus tratos no local. A casa funcionava havia 1 ano e há pelo menos 2 meses, assistentes sociais trabalhavam para poder entrar no local. A mulher responsável pelo asilo, Maria de Fátima Matos Ferreira, de 56 anos, foi presa em flagrante por cárcere privado e maus tratos. Na época, alguns dos idosos foram transferidos para essa casa de repouso, também em Guaratinguetá. Laudo da Polícia Civil de Pindamonhangaba aponta que Juliana César Francisco, encontrada morta em um hotel na cidade em outubro do ano passado, depois de se encontrar com um namorado, teve morte natural. O motivo seria uma cardiopatia crônica. O jovem afirmou em depoimento à polícia que havia deixado Juliana bem e ela sairia em seguida do hotel. O caso agora será encaminhado ao Ministério Público, que vai avaliar se o namorado dela vai responder de alguma forma pelo crime. E veja no próximo bloco, a Defesa Civil divulga alerta de chuva forte para toda a região e mais. Olha, saiba como estão as ações para combater as enchentes. Já, no Band Cidade. Agora pontualmente 7h.